palavra do Senhor, que está em Lucas 5:17, diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando e estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Estes procuravam fazê-lo entrar para pô-lo diante dele. E não achando por onde pudesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado. E por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homens, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrosar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: Que arrosais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda. Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, levantou-se logo diante deles e, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígio. Amém? Aleluias. Uma passagem, aleluia, conhecida, mas, aleluia, a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E a palavra diz que Jesus estava ali, irmãos, e vieram muitas pessoas. As pessoas gostavam de ouvir Jesus falar, gostavam do ensinamento de Jesus, né? Porque Jesus, ele ministrava de forma diferente. Em Jesus havia a unção que trazia vida, que trazia esperança para aquele povo. Então, até os doutores da lei, os fariseus, né, os seduceus, eles tudo vinha de longe para ouvir Jesus falar. E gostavam de ficar, mas havia neles o questionamento. Por que Jesus trabalhava daquela maneira? E tudo que incomodava eles era o perdão que Jesus dava para aqueles que chegavam diante dele e para aqueles que tinham o coração quebrantado. Jesus não liberava perdão por liberar. Jesus liberava perdão porque, quando aquelas pessoas chegavam perto de Jesus, eles eram constrangidos com a presença de Deus. E eles eram, aleluia, tinha dentro deles, aleluia, a revelação daquelas coisas má que eles faziam, das coisas, aleluia, que eles tinham feito ao decorrer do tempo, ou porque eles estavam presos naquela situação, por causa de uma situação que havia acontecido em suas vidas, né? E a palavra que diz que homens, né, 4 homens, vinham transportando um homem que estava paralítico, e estes procuravam fazer entrar até Jesus. Quero que você imagine, meu amado, você já pensou se aqui tivesse um telhado e que alguém chegasse e quisesse descer aqui no meio, tivesse cheio a igreja e tivesse descido até no meio, né? 4 amigos, um poderia falar: hoje não vai dar para entrar, nós temos que voltar outro dia, porque hoje está muito cheio aqui e não dá para entrar. O outro falava: não, vamos pedir licença, vamos empurrar, né? Mas um deve ter tido, aleluia, uma ideia, aleluia, a qual todo mundo deve ter ficado meio pasmo. Vão para o lado de cima, vão tirar as telhas e vão descer ele. E aleluia. E Jesus viu nisso. E Jesus viu nisso fé também naqueles homens, irmão. Porque eles tinham certeza que quando aquele homem chegasse perto de Jesus, ele ia ser curado. Ele ia ser. É isso, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós temos que ter certeza que Jesus fará algo por nós. Que Jesus, aleluia, ele está pronto, aleluia, para nos mostrar o que nós precisamos mudar, o que nós precisamos transformar, tirar da nossa vida, ou o que nós precisamos acrescentar.
Às vezes não é só tirar, meu amado. Às vezes é acrescentar. Às vezes você precisa orar mais, precisa consagrar mais, né? Quem sabe? Às vezes você precisa ser melhor, ser uma pessoa melhor, uma pessoa amorosa, ser uma pessoa, aleluia, né? É consciente, aleluia. Às vezes você não é. Às vezes você é uma pessoa que olha só para você, né? Uma pessoa que se faz de coitadinha, né? E Jesus não quer isso. Jesus quer que nós tiramos tudo isso da nossa vida. Né? Por quê? Porque ninguém é coitadinho, irmãos. A chance que eu tenho, todo mundo aqui tem, aleluia, é de que conhecer Jesus. Porque conhecer Jesus renova a nossa vida. Conhecer Jesus nos dá esperança. Conhecer Jesus dá a certeza que nós não estamos sozinhos. Aleluia! Porque Ele falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando essas pessoas chegavam perto de Jesus, geralmente Jesus, o que Jesus fazia primeiro? Perdoava os pecados deles. Por quê? Porque chegar perto de Jesus revela quem nós somos. Revela, irmãos. Se você chegar na tua casa e olhar no espelho e falar, Jesus, eu estou olhando para dentro de mim. E se Jesus, se você não vê nada de errado na tua vida, meu irmão, sinto muito. Você tem que orar, você tem que se converter, você tem que buscar novamente. Porque se você olhar para dentro de você mesmo, você vai ver que você pode ser melhor. Você pode ser melhor para os seus filhos, você pode ser melhor para os seus netos, você pode ser melhor para o seu marido, para o seu vizinho, você pode ser melhor, você pode ser melhor. Aleluia! Porque é isso que Jesus fez. Jesus foi o melhor que o Pai tinha para dar, Ele deu para nós, Ele deu Jesus. Jesus é o melhor que nós temos. Aleluia! Porque Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele transforma a nossa vida. Então, aqueles homens, aleluia, levaram aquele amigo. Vê, irmãos, isso é o quê? Amor, né? Quem fica aí levando o paralítico? Quem vem, né? Às vezes as pessoas, eles não querem nem pegar as pessoas para levar para a igreja, não querem nem convidar para ir para a igreja, né? Eles falam, mas não estão nem aí, não força a barra para a pessoa ir. Aleluia. Às vezes nós precisamos forçar um pouco, irmão. Temos que chamar pelo WhatsApp, né? Tem que ficar falando, aleluia, chamando. Eu estava conversando lá com uma diretora e ela falou assim, o coordenador que veio aqui agora, ele é muito chato. Ele faz a gente ligar para tudo quanto é criança que não vem. Tudo quanto é criança. Eu falei, na igreja também é assim. Se a gente não ficar ligando, chamando, também as pessoas não vêm. Então, irmãos, que fica hoje nessa noite aí para você. Sentiu falta de um irmão? Vai lá no WhatsApp e chama ele. Fala com ele, irmão, por que você não foi na igreja? Está tudo bem? Chama, importuna, bate na porta, meu irmão. O céu é ganhado à força. E, às vezes, as pessoas vão ficando enfraquecidas. Aleluia. Mas, se você chama, ele vem. E não custa você escrever 3 palavras ali ou mandar uma mensagem em menos de 1 minuto. Aleluia, perguntando ao irmão por que ele não vem. Você nem vai trazer ele, meu amado. E você nem vai descer ele pelo telhado. Aleluia. Mas incentivar, irmão. O irmão, aleluia, está. Aleluia. E ela falou, agora eles estão vindo, porque, né, nós estamos ligando direto, porque é assim que o coordenador quer. Você está vendo, irmão? É igual criança. Aleluia. O evangelho não é diferente da nossa vida. Aleluia. Você que cria teu filho, você tem que falar com ele. Tira a mão daí. Aí ele enfia lá, né, na tomada. Tira a mão. Aleluia. E você tapa, ele tira um negocinho da tomada e você vai falar isso toda a vida com ele. Aleluia. Até que ele cresça e ele aprenda ou deixe de botar o dedinho na tomada. Então, aleluia, o evangelho é isso, irmão. O evangelho é carregar. Às vezes nós temos que carregar as pessoas, né? Temos que fazer propósito no nosso coração de carregar alguém. Quantas pessoas que começaram e desanimaram, aleluia, não foi porque Jesus não fez nada por eles, não. Jesus fez, irmão, e fez coisas lindas e maravilhosas na vida deles, aleluia, sabe? Mas a gente não segue Jesus pelo que Jesus faz na nossa vida, a gente segue Jesus por aquilo que Ele é. E as pessoas precisam conhecer Jesus, e só conhece se ouvir a palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. À medida que você vai vindo e vai ouvindo a palavra, aleluia, né, você vai conhecendo Jesus. E quem conhece Jesus não larga Jesus por nada, né? Não larga. Quando, aleluia, o apóstolo Paulo falou ali em Romanos, que o pastor Carlos leu, aleluia, é porque Paulo tinha
conhecido. Então, o Espírito Santo, aleluia, movia ele, aleluia, a falar aquilo, porque ele tinha certeza que nada, nada mesmo poderia tirar ele da presença do Senhor. Então, ele estava falando com os irmãos, o que vai nos separar deste amor? O que vai? Nada pode nos separar. E ele estava usando a vida dele mesmo, né? Porque ele tinha passado tudo aquilo. Ele tinha passado fome, ele tinha sido preso, ele tinha sido espancado, ele tinha, aleluia, sofrido, aleluia, 39 chibatadas, ele tinha apanhado muito, aleluia, né? E eles não davam 40, porque se desse 40 era uma sentença de morte, né? Então, eles matavam a pessoa. Então, olha só. Vendo, aleluia, que, aleluia, o evangelho, aleluia, às vezes, ele dói. Ele dói tanto, aleluia, por dentro de nós, como ele dói por fora na vida de muitas pessoas. Quando nós ouvimos aqui dos irmãos que são perseguidos, dos irmãos que sofreram, os irmãos que foram jogados na arena, os irmãos, aleluia, que morreram por amor de Cristo, aleluia. Mas nós estamos aqui para, aleluia, incentivar as pessoas a seguir Jesus, meu amado. Porque se nós deixarmos de ouvir essa palavra, a fé, ela vai morrer. E se ela não for regada pela palavra, ela morre. E se ela morrer, nós enfraquecemos, irmãos. E é, aleluia, não impossível. Eu não acho que é impossível a pessoa que desviou voltar para o evangelho. Por que não é impossível? Porque Jesus, ele conta a parábola do filho pródigo. Aleluia. E se Jesus contou esta parábola, foi Jesus que contou. Então, aleluia, né? Deus, ele fica esperando aqueles que saíram da presença de Deus, que eles reconheçam que o valor, aleluia, de estar na presença de Deus é muito melhor do que estar no mundo. Então, o Senhor fica esperando a consciência dessa pessoa, aleluia. Então, nós cremos, aleluia, e por isso nós oramos, né? Profetizamos, aleluia, para que, né? Para que nós e a nossa casa venhamos servir a Jesus, meu amado. Por quê? Porque Jesus morreu por nós, né? Despiu da sua glória, do poder, da majestade. E aqui, aleluia, Jesus andando por essa terra, ele fez coisas lindas e maravilhosas. E no 20 diz que Jesus, ele vendo a fé deles, né? Então, ele viu a fé, aleluia, irmãos, de todos aqueles homens, não só do homem que estava paralítico, não. Ele viu a fé daqueles 4 amigos que levou, e Jesus falou assim, olha, e vendo a fé deles, disse, homem, os teus pecados te são perdoados, aleluia, né? Falou isso para aquele homem, irmão. Por quê? Porque aquele homem também se sujeitou, né? A cair da cama, ele se sujeitou, tudo isso, porque ele queria chegar perto de Jesus. Aleluia. Nós temos que querer chegar perto, mais perto de Jesus. Aleluia. Conhecer e prosseguir em conhecer Jesus. Aleluia. Jonas, meu amado. Aleluia. Jonas, ele foi convidado. Aleluia. Para ir em Nínive. Foi mandado em Nínive para pregar em Nínive. E Jonas, ele não queria ir, né? Jonas não queria ir porque Jonas sabia que aquele povo era um povo ruim, era um povo bárbaro. Aí eu pergunto, será que Jonas, ele tinha raiva das pessoas, mesmo não conhecendo as pessoas? Por que Jesus manda ele ir naquele povo? Aleluia. Eu creio porque o Senhor, na verdade, queria trabalhar mais na vida de Jonas do que na vida dos Nínive, porque o Senhor não é preso de surpresa. E o Senhor sabia que quando, aleluia, fosse falado ali, que aquele lugar seria destruído, aquelas pessoas iam se arrepender. Deus sabia, irmãos, eu não sei, mas Deus sabe com quem eu vou levar a palavra e ele vai se converter.
Deus sabe, aleluia, mas por isso que eu tenho que levar, porque o Senhor falou, usando a vida de Paulo para Timóteo, falou assim, olha, Timóteo, semeia a semente, né, de tarde, de manhã, de noite, porque você não sabe qual vai prosperar, mas o Senhor sabe qual vai prosperar, irmão, porque Ele sabe de tudo, mas Ele nos chamou para levar o Evangelho. Os anjos queriam, mas é nós que temos que levar a palavra. Talvez você leve a palavra hoje e a pessoa nem liga, né? Parece que entrou aqui e saiu aqui. Mas um dia de necessidade, ele lembra daquela palavra. E o que ele vai fazer? Ele vai se levantar, e ele vai se posicionar, e ele vai buscar o Senhor, né? Ele vai buscar o Senhor, porque a semente, amada, ela fica lá. Sabe, Isaías falou assim, olha, que a palavra, ela não pode voltar vazia. Se ela não pode voltar vazia, ela tem que produzir. Ela tem que produzir, irmãos. Então, ela vai produzir. Se nós ficarmos, levar a palavra e continuar regando em oração, Senhor visita, Senhor transforma, Senhor muda. E diz que Jonas, ele ficou ali, né, ele ficava o dia inteiro, em 40 dias. Nínive vai ser destruída. Ele ficou falando isso, né? E as pessoas ficaram com temor tão grande que foram falar com o rei, chegou ao palácio. E quando chegou ao palácio, o rei logo deu uma ordem. Ninguém come, ninguém bebe, nem animais, nem nada. Olha, irmão, até animais. Olha só, eu te pergunto, Deus não sabia que aquele povo ia se converter? Sabia, porque foi o próprio Deus que quebrantou o coração deles. Quebranta meu coração, Senhor, e ele será quebrantado. Converta meu coração e ele será convertido. Temos que orar por nós, irmão. Orar por nós. E Deus sabia que aquele povo ia quebrantar o coração. Aleluia. Porque assim o Senhor já tinha determinado. Só precisava levar a palavra. E quem Deus estava trabalhando ali, irmão? Em Jonas. Porque Jonas, ele fala assim, eu sabia que o Senhor ia fazer isso mesmo. Que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor ia voltar atrás e não ia destruir Nínive. Por que ele tinha tanto prazer que Nínive fosse destruída? Uma mágoa, uma chateação, sabe? Eles tinham sido ruins para Israel? Provavelmente, sim. Guerreavam muito, era parte ali da Síria, e eles deviam, aleluia, ter isso. Ele conhecia, sabia, aleluia, e não queria que aquele povo fosse salvo, mas que fossem todos mortos. Por quê? Porque quando Israel entrava numa cidade, qual era a lei? Destrói tudo, né? Destrói tudo. Então, ele pensou, né? Eu também quero que destrua Nínive toda. Mas, aleluia, não era esse o plano do Senhor. O plano do Senhor, irmãos, era trabalhar na vida de Jonas. Colocar amor no coração de Jonas, colocar misericórdia que esses 4 amigos tiveram, de levar o seu irmão, aleluia, até Jesus, né? E Jonas, ele ficou lá, ficou triste, porque Nínive não foi destruída, e o Senhor fala com ele que ele não teria misericórdia numa pessoa que não sabia distinguir entre a direita e a esquerda, quer dizer, eles não sabiam. Por que eles eram bárbaros? Por que eles eram ruins? Porque ninguém tinha falado com eles de destruição. Aleluia. Mas quando eles ouviram, eles foram quebrantados. E é isso que nós temos que ser, quebrantado, irmão. Ter misericórdia daqueles que estão perdidos, daqueles que estão doentes, aleluia. E fala a palavra, aleluia, que os escribas e fariseus, né, eles ficavam perturbados com as coisas que Jesus fazia. E eles arrozavam entre eles, lá no coração, quem pode perdoar pecado? Lá dentro, irmão. Eles não abriram a boca e falou, por que o senhor está falando aí, né, que está perdoando pecado? Quem é o Senhor para perdoar pecado? Quem é você para perdoar pecado? Não, eles falaram dentro deles. Às vezes a gente não fala dentro de nós alguma coisa.
Você está perto da pessoa, a pessoa está conversando um negócio com você, e dentro de você está maquinando ali. Dentro de você está julgando. Dentro de você já está dando a sentença. Aleluia. Dentro de você está murmurando. E era isso que eles estavam fazendo. E Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que arrojai em vossos corações? Olha, irmãos, que Deus... O Deus que vê, o Deus que sabe, essa é a minha responsabilidade com Deus. O Deus que sonda os meus pensamentos. O Deus que conhece o meu coração. Quando você tem, aleluia, essa consciência com Deus, tudo fica mais fácil na tua vida de você andar com Deus. Enquanto você achar que Deus está longe e o que você faz, Deus não vê. Deus não ouve, sabe? O que você faz no banheiro, o que você faz no quarto, o que você faz na rua, sabe? Deus não vê, Deus não ouve. Enquanto você tiver esse pensamento, fica difícil andar com Jesus. Sabe por quê? Porque Ele vê tudo. Aleluia. Tudo Ele vê. Aleluia. Tudo Ele contempla e tudo Ele alinha. Né? Então, se eu me desalinhar um pouquinho, ele vai ter que me alinhar. Mas quando eu entendo que tudo ele está vendo, irmãos, aleluia. Você sabe, quando eu passo um sinal vermelho, sem querer, eu peço perdão a Deus. Eu falo: Deus, perdoa, eu não vi, só vi o que eu não vi. Eu falo com Deus: Deus, só vi o que eu não vi. Porque às vezes você está distraído e está amarelo e você passa no embalo, não tem ninguém, você está vendo que não tem ninguém, você vai. Mas, aleluia, nós temos que ter consciência que Deus está vendo todas as coisas. Ele sonda os nossos corações. Aleluia. Então, nós temos, aleluia, que pedir ao Senhor: Senhor, quebranta meu coração, converta ele, Senhor. Aleluia. Né? Por quê? Para que nós possamos andar com o Senhor, alinhado com Deus, amado. Nós precisamos nos alinhar com o Senhor. Aleluia. E Jesus pergunta: qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te, né? E anda. Aleluia. Sabe, irmãos? Aleluia. Quando nós, aleluia, não temos no nosso coração nenhuma mágoa, não estamos presos com nada, nós sabemos, nós conhecemos nossa vida. E quando você está bem com você mesmo, não tem chateação com ninguém, não está com raiva de ninguém, não está com mágoa de ninguém, aleluia, a tua vida é a paz. A paz que excede todo entendimento está montada sobre a tua vida. Mas quando você está com raiva de uma pessoa, quando você está chateado com a pessoa, aleluia, preocupação, meu amado, não tira a tua paz. Por quê? Aleluia. Porque se você tiver paz com Deus, tudo vai bem. Mas o que nos separa de Deus é o pecado. É o pecado que nos separa de Deus. Se você estiver preocupado porque tem alguém doente, se você estiver preocupado, aleluia, sabe? Isso não te rouba a tua paz por alguém estar doente. Mas o que rouba a tua paz? O pecado, sabe? Se você estiver com a vida de alguém presa na tua vida, chateado com alguém, aleluia, né? Maldizendo, aleluia, isso traz pecado para você e você fica preso. E Jesus, ele perdoa este homem e todo mundo fica achando, né? Devem ter murmurado. Ele não veio aqui para isso, ele veio aqui para ser curado. Ele não veio aqui para isso. Mas sabe, irmãos, é o pecado que nos prende, é o pecado que traz para nós enfermidade. Quando você briga com alguém, fica chateado com alguém, o que você fica? Pressão alta, dor de cabeça, e aí vai, né? Tontura, e aí vai. Uma coisa vai chamando outra. Aleluia. Por isso que, aleluia, Pedro, ele falou, né? Aleluia, irmãos, não pequeis, mas se pecar, aleluia, tem um advogado, Jesus Cristo, Senhor nosso. E é isso, amado, que a palavra de Deus nos faz. Conhecendo a palavra, aleluia, nós vamos nos aproximando de Deus e vamos limpando, tirando das nossas vidas todas as coisas, aleluia, né, que não provém do Senhor. E diz a palavra, né, que, aleluia, falou que o Espírito do Senhor, né, a virtude de Deus estava sobre Jesus para curar. O Espírito Santo, irmãos, aleluia, é o Espírito Santo que traz a unção de cura. É Ele, aleluia, que traz. E Jesus, ele foi ungido, aleluia, para isso.
nós também fomos ungidos, aleluia, para ter ousadia de orar, aleluia, para sermos curados, para sermos, aleluia, sarados, porque pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados, aleluia, né? Eliseu, ele estava com a unção de cura sobre a vida dele, porque ele era cheio do Espírito Santo, porque ele pegou a capa de Eliseu e ele ficou cheio do Espírito Santo. Aleluia. Então, aleluia, Naamã, ele era um homem leproso, aleluia, né, que morava na Síria, não conhecia o Deus de Israel, aleluia, conhecia Mamon, aleluia, mas ele foi até o profeta Eliseu. Por que ele foi? Ele foi porque tinha uma menina, uma moça, aleluia, que não guardou mágoa no coração, que não tinha raiva do lugar que ela estava, aleluia. Ela devia, aleluia, estar feliz, estava ali, estava feliz, sim, dentro das condições dela, feliz. Podia estar jogada lá, podia estar homens usando ela, podia estar acontecendo tanta coisa, mas ela estava ali naquela casa trabalhando. E quando ela viu que o senhor dela tinha lepra, ela foi falar com a mulher e falou: se ele fosse lá em Israel, ele conheceria o profeta, e o profeta, aleluia, curaria ele. Vê que ela não fala nem o nome do profeta. E aí o rei, aleluia, ele já quer, o Naamã já quer se fazer da autoridade que ele tinha, e vai ao rei, pede carta, leva um monte de presente, faz um monte de coisa, e vai, e chega lá no rei de Israel. O rei de Israel não estava sabendo de nada, aleluia, né? Mas ele fica enfurecido, achando, né? Quem sou eu? Está procurando briga comigo? Eu não tenho poder de curar ninguém. Mas também, e eu acho interessante, quando nós falamos, pregamos a palavra, nós pregamos ela rápida como nós lemos. Mas pensa bem, irmão, não tinha telefone. Não tinha telefone para ninguém ligar para Eliseu saber que o rei da Síria estava lá, querendo ser curado da lepra, né? Não tinha. Aleluia. E olha o tumulto que deve ter acontecido até que chegou até Eliseu isto, e Eliseu manda chamar Naamã até a casa dele. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós achamos, resolvia-se os problemas rápido. Não, irmão, nada era rápido. Tudo era muito demorado. Lembra quando não havia telefone, que a gente mandava carta, né? E como a carta demorava a chegar? E a resposta, né? E demorava a beça, né, para chegar. E telefone que não tinha. Era telegrama, né, irmãos? Então, datilografia, tinha que aprender datilografia, né? Tudo tão difícil, aleluia. Hoje é tudo tão fácil. Agora, imagina naquela época, irmãos, imagina que iam de cavalo, nem tinha Uber. Então, tudo era muito difícil. Nós lemos aqui, parece assim, poxa, mas esse povo da Bíblia, nem aqui era tudo tão fácil. Não, irmãos, era tudo tão difícil, aleluia, e eles venceram, aleluia, e nós também vamos vencendo, dia após dia, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Se eles antigamente não tinham tantos ataques, amado, aleluia, na mente, aleluia, hoje nós temos, através de quê? Da mídia, quanta coisa vem, aleluia, um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, aleluia, e aí você olha para Jesus, e Jesus te ilumina, e você continua andando, seguindo os passos de Jesus, aleluia, sabendo o que é certo e sabendo o que é errado, aleluia. Nínive não sabia distinguir a direita da esquerda, mas nós sabemos, irmãos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, e Ele nos ensina, aleluia, e nós entendemos, aleluia, que nós temos que ser perdoado, aleluia, todos os dias, aleluia, todos os dias, irmão, aleluia, você não pode guardar, né, pecado no armário, e nem no saco, você não pode, aleluia. Houve uma situação, por pequena que foi, irmão, se você chutou seu gato sem querer, já pede perdão, e se foi por querer, pior ainda, aí o pecado é dobrado, porque você fez querendo, aleluia, porque existe pecado que a gente faz, aleluia, sem querer, né? Sem querer, você comete,
mas é interessante que o Espírito Santo, ele nos toca. Sabe por quê? Ele quer que as nossas vestes sejam sempre limpa e nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça, para a hora que você precisar, aleluia, usar a unção que Jesus nos deu, aleluia, ela vai fluir. E Eliseu estava lá, aleluia, na dele. E ele falou, manda vir até mim. E quando foi, amado, né? E Naamã deve ter ficado feliz da vida. Agora achei a pessoa certa que a menina falou. Deve ter ficado feliz, né? Muito feliz, deve ter planejado. Vou entrar, vou dar todos esses presentes aqui que eu trouxe, né? Vou saudar ele, vou até adorar ele, né? Mas Eliseu nem lá fora foi. Sabe por quê, irmãos? O homem de Deus, a mulher de Deus, ouve a voz de Deus. E a ordem de Deus era que ele fosse e ele lavasse no rio. Era essa a ordem de Deus. A ordem não era para ele, aleluia, tirar roupa, não era para Eliseu ungir ele, não era nada disso, dar pão para ele, nada, aleluia, era para ele simplesmente se lavar. O que significa isso, irmão? Deus queria tirar da vida dele não só as feridas, queria tirar a arrogância, queria tirar o orgulho dele, queria tirar tanta coisa que às vezes está dentro de nós e a gente não percebe. Não percebe, irmão, porque nós achamos que nós temos uma posição, mas ninguém tem posição nenhuma. Aleluia. Acima de nós está somente o Senhor. Aleluia. Todos nós somos iguais. Aleluia. Perante o Senhor, nós somos iguais, irmãos. Aleluia. Há aqueles que se aproximam mais. Isso é normal. Quem ora mais se aproxima mais, tem mais intimidade. Mas o amor de Deus para conosco é igual. O amor é igual. Porque por que ele deu a vida? Para salvar a nós. Aleluia. E o que nós precisamos? De salvação. De salvação. E agora que somos salvos, o que nós precisamos? Permanecer salvo. E para permanecer salvo, só, aleluia, através da palavra de Deus. Davi, ele falou, escrevi a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti. Então, quanto mais você tem palavras, né, no teu coração, como agora nós estamos lendo a Bíblia com a igreja, aleluia, estamos lendo, irmão, eu sou um pastor, eu não sei não, mas eu já devo ter lido a Bíblia toda aí mais de 10 vezes, aleluia, mas estou lendo dentro do cronograma, aleluia, que Deus deu, aleluia, para a presbítera. Por quê? Porque nós somos um corpo, aleluia, e se meu dedo está mandando eu coçar minha cabeça, eu vou coçar, meu amado, não custa eu coçar minha cabeça, aleluia, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E com toda certeza, Deus está nos capacitando, Deus está nos enchendo, Deus está nos fortalecendo, irmão, porque nós precisamos disso, aleluia, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não existe, irmão. Quantas pessoas que voltaram atrás? Quantas pessoas que deixaram? E mais triste, quantas pessoas, irmãos, também que morrem, aleluia, sem ter a oportunidade de voltar. Eu conheço um pastor que ele morreu sem ter a oportunidade de voltar. Conheço uma menina, aleluia, uma moça que morreu e estava em pecado e morreu sem ter chance. Com certeza ela não teve chance. A filha do pastor Enio. Triste, sabe, irmãos? Triste. Por quê? Porque o jovem acha, né, que pode andar por aí do jeito que quer. Mas o dia que Deus fala, louco, hoje eu vou pedir sua alma. E aí acabou. Porque não tem tempo, irmão. Porque quem faz o tempo? O Espírito Santo. Se a pessoa está cheia de pecado, o Espírito Santo não pode mover na última hora. É triste, irmão, mas é real. Nós vamos sentar na mesa do Senhor. E é sério isso. É sério. Deus nos amou tanto, 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 que deu o seu único filho. Aleluia. Às vezes, nós, para dar 10%, até nós ter entendimento de dar o dízimo, é difícil. Quanto mais dá o filho. Quanto mais dá o filho. Né? Quando você tem entendimento que tudo é de Deus. Né? Eu falo, Deus, eu vou dar sua oferta. A oferta é tua, o Senhor que me deu. Então, o Senhor move o meu coração para me dar o que o Senhor quer que eu dou. Porque eu nem sei o que eu vou dar, porque tudo é teu mesmo. Tudo é dele. Tudo, irmãos. Nós temos que entender isso. Saber quem é Deus. Quem somos nós perante o Senhor.
Nós somos filho, qual Ele nos ama, aleluia, e que é o melhor, né? Como o pastor Celso lembrou, né? É verdade, isso aqui é uma carta de amor, é Deus procurando os filhos, aleluia. É o pai que perde o filho e que vai na delegacia e que bota aí, né? Agora bota no telefone, mas de primeiro pregava nos postes, nos mercados, a foto da criança, a foto da pessoa que sumiu para que alguém visse, aleluia, né? Por que isso? Porque Ele amou tanto, 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 irmãos, que nós estávamos perdidos, e Ele veio nos buscar. Ele veio, aleluia, com poder e glória, nos buscar. Aleluia. E nós temos que dar valor a isso. Nós temos que buscar a Deus, porque se nós não nos encher da palavra de Deus, nós vamos enfraquecer. Aleluia. E por isso Deus, aleluia, Ele nos convida a estar com Ele. Ele falou: Josué, para tudo e bem na tua vida, para você possuir a terra prometida. Aí você lembra que a terra que nós temos para possuir é a eternidade. Para você possuir a terra prometida, não aparte este livro da lei da tua boca. Medita de dia, medita de noite, medita. Medita, todo o tempo você medita, aleluia, a palavra do Senhor, aleluia. Então, Jesus, irmão, conhecia o coração daqueles homens. Deus conhece o meu e o teu coração, né? Não fica triste por isso, fica alegre por isso, porque Ele, conhecendo o nosso coração, aleluia, Ele pode mudar se precisar mudar, e Ele pode se alegrar conosco se o nosso coração estiver alinhado com Ele. Às vezes Deus fica alegre com a gente. Eu já vi Deus, aleluia, rir de mim em algumas coisas que eu faço. Deus ri, irmão. Deus, aleluia, Ele é um Deus alegre, cheio de alegria, cheio. É vida, irmão, vida. Vida não pode ser triste, e Deus, Ele é alegre, aleluia, com tudo. A palavra diz que Jesus, Ele foi chamado para ir ao casamento, né? E prontamente Ele foi ao casamento. Ele gostava de alegria. Ele gosta de alegria, irmãos. Deus gosta de alegria. Deus não gosta de contaminação. É diferente, né? Nós não podemos ser contaminados, aleluia, mas, aleluia, na alegria, na presença do Senhor, aleluia, nós podemos nos alegrar, nós podemos, aleluia, regozijar. Você pensa bem, quando, aleluia, essas pessoas eram curadas perante o Senhor, que alegria era, que alegria do cego, aleluia, que pôde enxergar, que alegria do paralítico que andou, da mulher curvada, irmão, que se endireitou, que alegria, aleluia, né? Que alegria nós sentimos quando nós vemos uma pessoa que está doente, aleluia, e ser curado, né? Aqui, quantas pessoas, aleluia, a gente vê, aleluia, Deus curar, e nós ficamos felizes, aleluia. Por quê? Porque Ele é o Deus que cura, mas isso nos dá alegria, irmãos, porque as pessoas venceram seus processos. Todo mundo vence a doença? Não, às vezes não vence, mas há os que vencem, e os que vencem, aleluia, é para que a palavra de Deus se cumpra, que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas doenças. E aqueles que não venceram a doença, irmãos, foram libertos da doença e foram para a glória. Oh, Jesus maravilhoso, aleluia, porque o cristão não morre, mas ele tem vida eterna. Não morre. Essa é a alegria, irmão. Essa é a alegria nossa, né? Que nós não morremos, mas temos vida eterna. Eu estava conversando com minha sogra, aí minha sogra falou assim, eu tenho medo de morrer, mas não queria morrer, não. Mas a hora que Ele quiser me levar, né? Eu falei, porque a hora que Ele quiser levar, Ele leva mesmo. Ele leva, irmão. Não adianta você ter medo ou não ter medo. O que você tem que ter é certeza para onde você vai. Isso que você tem que ter certeza, né? Ter certeza para onde você vai. Se você tiver certeza, você não tem medo. Por quê? Porque você sabe que você não morre. Você passa desta vida para outra vida. É só isso, irmão. Aleluia. Né? É uma viagem. Uma viagem, aleluia, né? Muitas pessoas, quando os filhos vão viajar, vão para longe, até chora, né? Chora, aleluia, né? E quando as pessoas morrem, muitos choram, aleluia, mas é uma viagem. É até breve, porque em breve, irmão, todos nós estaremos juntos. Todos nós que cremos no Senhor, aleluia. Essa é a nossa esperança, aleluia. A minha esperança não é trocar o carro, a minha esperança, aleluia, não é mudar em outra casa, aleluia. A vida inteira eu quis mudar de Goianésia, nunca pude mudar, porque Deus nunca permitiu de mudar.
aleluia, sabe? Nunca permitiu. Existem coisas, irmãos, que Deus não quer que a gente faça e a gente não deve fazer, né? Teve a Ana que quis mudar a vida inteira da casa dela, também não mudou, aleluia. Então, aleluia, a gente vai fazendo, a gente vai vendo, aleluia. Não é questão, às vezes, de dinheiro, não é questão de nada. É questão que Deus, aleluia, Ele determinou o lugar para você. Aleluia. É igual a igreja. Deus, Ele determina um lugar para a gente congregar. E, às vezes, a gente não quer. A gente sai, Deus amarra o pé. Não, não amarra o pé. Mas você enrola a vida. E, às vezes, para não enrolar a vida, irmão, melhor é obedecer a Deus. Aleluia. Quantas pessoas, aleluia, estão, aleluia, perdidas, aleluia, espiritualmente. Ainda buscam resposta que Deus já deu dentro da palavra e ficam buscando resposta, sabe? Eles ficam como onda do mar. Por quê? Porque não se encontrou, está perdido. Mas Jesus, Ele veio para nos, aleluia, encontrar. Jesus veio ao nosso encontro, aleluia. E este homem, ele foi ao encontro de Jesus. E Jesus, aleluia, disse para ele, levanta e anda. Perdoou os pecados e falou, levanta e anda. Às vezes aquele homem, irmão, estava preso, aleluia, por quê? Porque ele ficou chateado com alguém, brigou com alguém. Às vezes teve algumas perdas financeiras, e há pessoas que têm perda financeira e ele não entende que às vezes a gente perde. O livro de Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de guardar, há tempo de deixar de guardar, tempo de abraçar, deixar de abraçar, há tempo de ganhar e há tempo de perder também. E, às vezes, as pessoas não sabem perder, fica preso naquilo que perdeu, né? Fica preso, irmão, perdeu, solta, deixa embora, aleluia. Alguém te fez alguma coisa? Perdoa, irmãos, e segue sua vida, segue a tua vida, aleluia, porque o Senhor é aquele que faz todas as coisas, é aquele que opera o milagre na vida da gente, quando a gente crê em quê? Na palavra, né? Perdoa 70 vezes 7 no dia, 490 vezes no dia que teu irmão pecar contra você, perdoa, meu amado. Não fica, né? Toda vez que eu leio a palavra, eu não sei você, agora o Espírito Santo, ele me ensina que, aleluia, o pecado vai me prendendo na enfermidade. Aleluia. E aí, quando às vezes a pessoa está enferma, você ministra isso, fala, irmão, não tem nada que está prendendo tua vida, nada. Não, não tem não. Não, está tudo bem, está tudo bem. Mas não está, irmãos. Alguma coisa está prendendo, alguma coisa está fazendo mal. Por quê? Porque verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E pelas pisaduras nós somos sarados. Aleluia. Você tem que crer. O que Deus faz para você? O que você crê. Às vezes você não está com pecado, mas você não crê na palavra. Você acha, não é bem assim. Mas Isaías falou, quem deu crédito à pregação para que se manifeste o braço do Senhor. Às vezes você não tem nem pecado, meu amado. Você só não crê na palavra. Só não crê. Você acha que essa palavra não é para você. Que a cura não é para você. Às vezes você não acha nem digno de ser curado. Aleluia. E aí as consequências, as coisas acontecem na tua vida. Aleluia, porque você não crê. Aleluia. Conheci uma senhora que ela, aleluia, a perna dela estava tanto assim, solta, menor do que a outra. E um dia, orando, Jesus curou a perna dela. E ela ficou bem, né? Mas ela tinha diabetes, ela tinha uma boa mulher, e ela comia doce e a beça. A gente falava com ela, não ligava. E um dia, ela ficou ruim da perna, e os médicos cortaram a perna dela. E ela, irmãos, ela morreu murmurando, não entendendo por que a perna dela foi cortada. Ela não entendia, sabe? Aí eu te pergunto, Deus que cresceu a perna dela, não era o mesmo Deus que estava cuidando dela? Mas o que ela fez? Qual foi o pecado dela, irmãos? Comer doce quando não podia. Se você não pode comer uma coisa e você come, você está pecando, porque você está danificando o templo do Espírito Santo. O corpo não é teu, irmão, né? O
corpo não é teu. Há um corinho que fala, esse corpo não é teu, esta vida não é tua. Em nome de Jesus, sai e não volte mais. Mas para o inimigo não ter domínio sobre o meu corpo, eu não posso tentar a Deus a fazer aquilo que eu não posso, né? Quem tem pressão alta, come um monte de azeitona e vai embora, e come sal, bastante sal. Aí você tem um problema e depois você fala, poxa, por que eu tive esse problema? Porque você abriu uma porta para o pecado, né? E o diabo, ele trabalha no pecado, né? Tudo que ele quer fazer é isso, é a porta aberta para o diabo trazer as enfermidades. Mas, verdadeiramente, Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E pelas pisaduras dele nós somos sarados. E ele falou com aquele homem, levanta e anda, né? E aleluia, ele fala, para que saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, disse ao paralítico, a ti digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E vê que Jesus frisava, aleluia, eu tenho poder de tanto perdoar pecado como curar a enfermidade. Então, nos leva, irmãos, a crer, aleluia, que a enfermidade, aleluia, são pecados acumulados que a pessoa vai tendo e vai, né, pecado, abismo que gera abismo e vai prendendo as pessoas. Então, ele levantou-se e logo, né, tomou a sua cama que estava deitado e foi para a sua casa glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, glorificavam a Deus e ficavam cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígio. É isso, irmão. Na presença de Deus, a gente sempre vê prodígio, sempre vê milagres, sempre vê a glória do Senhor resplandecer. Por isso, amados, aleluia, preste atenção na palavra. Viva a palavra. Ande sobre a palavra. Pedro foi andar sobre a palavra de Jesus. Vem, e ele foi. E ele temeu. E porque ele temeu, estava afundando. Não tema. Creia somente, ande sobre a palavra e você será mais, muito mais que vitorioso. Vamos levantar, orar ao Senhor, vai passar para a Santa Ceia nesta noite, com alegria que nós sentamos nesta mesa. Também desejamos, Pai, participar desta mesa em memória de Ti. Deus Todo-Poderoso, sabemos, Senhor, que há uma unção de cura neste lugar. Há uma unção de poder, porque, Jesus, Tua palavra não volte à vazia. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai, Senhor Deus, estende as Tuas mãos agora para curar. Estende as Tuas mãos, Senhor, para perdoar. Estenda, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que todos sejam, Senhor, perdoados, Senhor. Que todos sejam limpos, Senhor, purificados nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vá de encontro, papai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, a cada um, Senhor. Estenda as tuas mãos, toca, Senhor Jesus, para a cura. Toca desde a cabeça até a planta dos pés. Toca, Senhor, nos nervos, nos músculos. Toca, Senhor Jesus, aleluia, nas artérias, nos veios, nas vasos, Senhor. No coração, no pulmão, Senhor. Em nome de Jesus, no estômago, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Toda tireoide, Senhor Deus, todo caroço, Senhor, toda malignidade seja arrancada, Senhor, do intestino, em nome de Jesus, do intestino fino, do intestino grosso, Senhor. Vai tocando agora, Senhor, vai tocando. Toca, Pai, com o Teu poder, Senhor. Tira toda dor na perna, todo cansaço. Visita, Senhor, com o Teu poder a visão. Restaura a visão, Senhor, em nome de Jesus. A audição, Senhor, vai restaurando, Senhor. Que a Tua unção de cura, Pai, esteja sobre cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus.